Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. O meu nome é Hannah e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Colleen Hoover e todos os livros dela. Essa autora tem 24 livros publicados aqui no Brasil e eu li 14 deles. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros que eu já li. Eu vou fazer um ranking de todos eles. Bem no comecinho do canal eu fiz um vídeo desse, só que eu só tinha lido acho que 5 ou 6 livros da autora. Então assim, eu já li muita coisa depois daquele vídeo e eu tô muito ansiosa pra mostrar isso pra vocês. Os livros estão aqui. Se tu gosta de conteúdos literários, se inscreve aqui nesse canal, me segue lá no meu Instagram, que o @ é esse que tá aqui na tela e o link tá aqui na descrição. Me segue também no meu TikTok, lá no meu TikTok eu não falo apenas sobre livros, eu vou falar sobre tudo, toda a minha vida. Então eu também tenho um outro canal no YouTube, que é onde eu falo mais sobre a minha vida, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Vou começar falando do 14º até o 1º, e aí a gente vai conversando um pouquinho. Alguns livros ali pelo Kindle, então eu vou deixar a fotinha aqui do lado. Gente, primeiro falando da Colleen Hoover, né? Quem é Colleen Hoover? É uma autora muito polêmica. Ultimamente ela vem se envolvendo em algumas polêmicas, né? Pra ser sincera, eu não acompanho, eu só vejo o nome dela, aí o pessoal falando mal dela, cancelando ela, mas eu não acompanho. Então eu nunca sei o que tá se passando na vida da Colleen Hoover. Mas ela é uma pessoa muito polêmica, uma autora muito polêmica, porque os assuntos que ela aborda são assuntos muito pesados e ela acaba abordando de uma forma um pouco mais leve do que normalmente. Ela vai falar sobre abuso doméstico, abuso sexual, ela vai falar sobre problemas com a família, sobre depressão, sobre traumas, ela vai falar sobre muita coisa. Então assim, pra tu ler um livro da Colleen Hoover, tu tem que estar ciente de que ele é pesado. Ai, a capa é bonitinha, a história parece ser de romance. Ele é pesado, tá? Te acalma. Não confia na capa, não confia muito na sinopse também, porque às vezes ela dá uma escondida, porque realmente os livros são pesados. Vamos começar pelo 14º livro. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu não perco a oportunidade de falar mal de Novembro 9. Gente, Novembro 9 é o meu livro mais odiado da Colleen Hoover, porque assim, gente... Ai, a história de romance, tem até um vlog de leitura aqui, ai, a história de romance e tal. Esse é o problema pra mim. A história ser de romance. O protagonista, que era pra ser o mocinho, eu acho ele horrível. E é por isso que eu odeio tanto ele, sabe? Porque era pra ele ser uma pessoa boa, e ele não é uma pessoa boa. Os dois personagens principais são a Fallon e o Ben, e eles só vão se encontrar no dia 9 de novembro. O que eu achei perfeito isso, gente. Eu achei muito incrível isso. Todo dia 9 de novembro, eles moram em cidades ou estados diferentes, alguma coisa assim. E todo dia 9 de novembro, eles marcam de se encontrar. E aí eles vivem o romance deles apenas no dia 9, depois do resto do ano. Eles estão livres, eles estão soltos e é muito legal, porque realmente é uma coisa assim, diferente, sabe? Eu nunca tinha lido um livro desse jeito. A Fallon, ela era atriz, ela passou por um acidente, a casa dela pegou fogo, o relacionamento dela com o pai dela é horrível e ela vai conhecer o Ben por conta desse relacionamento que ela tem com o pai dela. Eles estavam numa cafeteria ou era um restaurante, alguma coisa assim. Mas eles estavam lá almoçando e aí o Ben tava em uma mesa do lado, ela e o pai dela estavam conversando, ai, nossa... O que você vai fazer? E o pai dela tava lá esculachando ela. Ela falou que ia pra Nova York, o pai dela lá esculachando, metendo pau nela. Aí o Ben sentou do lado dela, fingiu que era o namorado dela e começou a proteger ela, sabe? Ajudar ela a conversar ali com o pai dela. Gente, tá fazendo muito barulho na rua, né? É que agora eu moro numa avenida, então faz muito barulho. Mas enfim. E aí ele foi lá e começou a proteger ela, ajudar ela e tal, e aí eles se conheceram. Eles viviam um romance ali no último dia dela e depois ela viaja. E aí começa tudo isso dos novembros. Que eu acho muito legal. Sendo muito sincera, eu acho muito legal. Mas é o que eu falei. O Ben era pra ser um mocinho. E ele faz uma coisa absurda, absurda. Que a gente só vai descobrir no final do livro. Isso que me deixou irritada, sabe? Porque eu amei o livro. Em 80% do livro, eu tava amando. Nossa, meu livro favorito da Colleen Hoover. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. E aí chegou lá em 80% e caiu a bomba e eu odiei. Então isso me deixou bem chateada. O 13º livro, ou o segundo livro mais odiado da Colleen Hoover pra mim, é Tarde Demais. Gente, esse livro aqui é muito polêmico. Muito, muito, muito polêmico mesmo. Só que a diferença dele pra Novembro 9 é o que eu tava falando. O mocinho lá, ele era pra ser um mocinho. E aqui não. Ele era pra ser nojento, ele era pra ser estúpido, ele era pra ser enjoado, ele era pra ser horrível. Assim, gente, não dá pra defender, entendeu? Esse aqui, o personagem daqui, o Asa, não tem condições de defender ele. Acho que ninguém consegue, sabe? Eu vou falar que eu já senti um pouquinho de pena dele em uma parte aqui que ele vai falar um pouco da infância dele, mas assim, não dá pra defender. Tipo assim, não dá pra defender.
que vai acontecer aqui? A gente tem a Sloane e ela namora com o Asa, ela mora com ele. Ela tem um irmão deficiente e o Asa cuida do irmão dela, né? Pelo menos ela acredita que o Asa ajuda com dinheiro pra cuidar do irmão dela. E, gente, ele é muito nojento, ele bate nela. Ele bate nela, ele trai ela assim na cara dura, sabe? Ele fica levando o pessoal pra casa dela, assim, as meninas pra casa dela. Ele abusa dela, ele é extremamente nojento, arrogante, ridículo, idiota com ela, sabe? E ela só aceita essas coisas por conta do irmão dela, que ela é um pouquinho interesseira também, né? Então ela aceita porque ela acha que ele tá cuidando do irmão dela. Ela conhece um cara na faculdade que vai tratar ela de uma forma totalmente diferente, uma forma que ela nunca nem imaginou ser tratada pelo Asa. E aí ela começa a conversar com ele, o Asa descobre, dá muita merda. Mas assim, é um livro que você tem que ir com um olhar já crítico, sabe? Eu já li sabendo do tanto que ele era polêmico, do tanto que as pessoas odiavam ele, do tanto que ele era pesado e do tanto que o Asa era nojento. Eu já sabia disso. Então você tem que ir com um olhar crítico. Se não fosse tão horrível e se não tivesse tantos outros livros melhores, talvez ele tivesse uma colocação melhor, sabe? Talvez. Acho que eu dei umas 3 estrelas pra ele, alguma coisa assim. Em 12º lugar, temos Um Caso Perdido, que, gente, essa capa já é horrorosa. Tem uma nova edição, né, que a capa é linda, queria muito comprar, só porque a capa é bonita. Mas não vale a pena, já que eu não gostei nem um pouco do livro, então eu deixei ele em 12º lugar. Gente, o que vai acontecer aqui? A personagem principal, agora, eu esqueci o nome dela, gente, peraí. Sky é a personagem principal. Ela mora com a mãe dela adotiva. E ela vai conhecer. Ela não vai pra escola, ela não tem internet, ela não tem nenhuma rede social, ela nem vê televisão. Ela vai conhecer um cara que é o Holder, que eles vão começar a correr juntos, eles vão começar a viver ali uma amizade, um romance e tal. Só que o Holder, ele fica com o pé atrás. Ele fica, cara, eu conheço essa menina de algum lugar, sabe? Eu conheço essa menina de algum lugar. E aí ele fica, cara, eu conheço essa menina de algum lugar, eu conheço, ele começa a investigar, e aí eles começam a ficar juntos. A Sky começa a ir pra escola, ela conhece gente nova, e conversando com o Holder, ela começa a estranhar algumas coisas do passado dela, e ela vai falar com essa mãe adotiva dela, e ela vai descobrir o que aconteceu antes de ela chegar nessa casa. E, gente, esse aqui é um dos livros mais pesados dela. De verdade, é um dos livros mais, assim, que abordam assuntos mais pesados, sabe? Quando eu cheguei no final, eu fiquei, tipo, meu Deus do céu! Mas uma coisa que eu não gosto é que todo mundo que faz coisa ruim aqui nesses livros, né, eles nunca pagam, sabe? Eles sempre morrem, ou então, ai, nossa, eu te perdoo, ai, me desculpa, eu te perdoo, tá tudo bem, sabe? Nunca tem prisão, cadeia, essas coisas assim, nunca tem. E aí eu fico bem bolada. Nesse livro aqui nós teremos questões familiares. Então, assim, gente, é muito pesado, é muito triste mesmo. Em 11º lugar, nós temos a continuação de Um Caso Perdido. A fotinha aqui do lado se chama Sem Esperança. Gente, conseguiu ser melhor do que o primeiro, mas conseguiu ser ruim também, tá? Não é muito diferente. É exatamente a mesma história, só que do ponto de vista do Holder, que é o protagonista, né, que é o mocinho ali da história, então é a mesma história. Só que a irmã gêmea do Holder, ela se suicidou. E lá no primeiro livro a gente não sabe muita coisa sobre ela. Nesse livro agora a gente já vai entender um pouco mais da história dela. O Holder tem um diário que ele vai estar escrevendo cartas pra irmã dele, então a gente vai entender um pouquinho mais dessa relação, sabe? O que é muito legal, porque eu realmente queria conhecer um pouco mais da Les. O primeiro livro deixou a gente com esse gostinho de quero mais da Les. Então, assim, não sei, eu acho que vale mais a pena você ler o segundo do que o primeiro. Não precisa ler o primeiro, sabe? Já que é a mesma história, não vale a pena. Eu leria só o segundo se eu tivesse opção. Em 10º lugar, a gente tem Layla, que é um livro... Gente, eu nem sei explicar direito pra vocês o que é esse livro da Colleen Hoover. Eu já vi muita gente falando mal que era o pior livro da autora, mas a gente pode ver aqui, né, pelo ranking até agora, que não é o pior livro da autora. Mas ele é muito louco, ele é muito bizarro. O livro começa em um casamento, tá tocando ali a banda e tal. E eu não me lembro se ele era ele tocava alguma coisa, se ele era o vocalista da banda, realmente não vou me lembrar. Mas a irmã da noiva e um dos integrantes da banda, eles acabam se conhecendo, vivendo um romance, ele é tudo muito rápido, é tudo muito louco, assim, e aí eles acabam ficando juntos. Ela passa um tempo na casa com ele, morando com ele. Ele tem uma ex-namorada louca, que é obcecada, possessiva por ele, e ela morre de ciúmes da Layla. Ela fica morrendo de inveja do cara, porque agora ele tá começando a usar as redes sociais, então as pessoas estão começando a ver o relacionamento dele com a Layla, estão começando a gostar, então ela morre de ciúmes, morre de inveja, e ela decide ir até a casa deles pra matar a Layla. E aí tudo bem não, né, calma.
tudo bem no ponto de vista da história. Até aí tudo bem. Ele leva ela no hospital e tal, ela fica boa. Só que ela começa a ficar um pouco esquisita. Então ele decide voltar lá pra aquele lugar onde eles se conheceram, que foi onde era o casamento da irmã dela. E aí ele decide ir uma semana romântica, só eles dois e tal. Chegando lá, ele conhece um fantasma. Apenas um fantasma. Ele começa a conversar com esse fantasma, ele acaba se apaixonando. E tem tanta coisa depois disso, gente. Tipo assim, tanta coisa, sabe? Que se eu for falar aqui, vai ser spoiler. Mas é tanta coisa, tipo assim, umas coisas bizarras, sabe? Não sei explicar pra vocês. Mas a Layla, esse livro, assim, ele alugou um triplex assim na minha cabeça, sabe? Fez pensar sobre ele muito tempo depois que eu tinha terminado. E é um livro que te prende, que tu não consegue parar de ler, sabe? É um livro que eu olhava e falava, cara, Layla, sabe? Não sei explicar. Eu não sei porque as pessoas não gostam tanto desse livro. Porque ele é um livro muito diferente, assim, de tudo que a Colleen já escreveu. Falam que Verity também é totalmente diferente. Verity ainda não cheguei a ler, tenho muita vontade. Mas, assim, eu gostei de Layla, sabe? É bem esquisito, bem estranho. Mas acho que vale a pena, vale uma leitura, sabe? Vale uma leitura. Todos os livros, na verdade, valem uma leitura, porque não é porque eu odiei o livro que tu também vai odiar. Isso é uma coisa muito pessoal. Então, todos os livros valem a leitura, mas de todos que eu mostrei aqui agora, o que mais vale é Layla, porque realmente te faz pensar em umas coisas assim, você fica, eu não acredito nisso. E é muito bom. Em nono lugar, temos As Mil Partes do Meu Coração, que eu fui com expectativas muito altas pra esse livro. E eu não gostei tanto assim. Não sei, sabe? Eu acho que se os personagens conversassem, o livro teria 4 páginas. É tipo isso, sabe? Aqui vai contar a história de uma família que eles não conversam, eles não têm nenhum tipo de contato, sabe? Tá todo mundo junto ali, o pai é casado com uma outra mulher, a mãe, ela fica lá no porão, ela não sai do porão por nada, os irmãos não se falam, a nova mulher e o pai tem um filho que é criança ainda, e ele é o único que fala com todo mundo, que todo mundo gosta, mas tipo assim, simplesmente não conversam, sabe, gente? É muito esquisito, é muito estranho, eu não gostei, ele vai falar sobre depressão, vai falar sobre abuso também, mas assim, não gostei, de verdade, não gostei. Eu achei, sei lá, sabe, eu fico com muita expectativa, não sei explicar nem por que ele tá nessa colocação de nono lugar, né, ele podia estar mais pra baixo. Acho que ele deveria estar em 10º e Layla deveria estar em 9º, porque realmente não gostei, não me desce. Eu mexi o telefone e agora eu não sei mais encaixar ele. Meu Deus! Socorro, senão... É que ele tá na janela, então precisa ser muito bem colocado pra não cair, porque se cair, quebra todo. Em 8º lugar, Uma Segunda Chance, que eu também fui com expectativas muito altas. E realmente é um livro muito bom, mas infelizmente não supriu todas as minhas expectativas. A própria Colleen falava que, ai, nossa, é o livro mais triste que eu já escrevi. As pessoas postavam vídeo chorando, desesperado. Nossa, muito triste. E, gente, eu não achei tanto assim, sabe? Realmente é um livro triste, é um livro ótimo, mas não achei o melhor livro da autora e nem o livro mais triste dela. Aqui a gente vai acompanhar, eu não lembro o nome de personagem, vocês já sabem disso, mas aqui, achei. Aqui a gente vai acompanhar a vida da Kenna, ela acabou de sair da prisão e ela tem uma filha, que ela teve essa filha já na prisão, e essa menina ela fica com os avós paternos. Só que o pai dela faleceu por conta da Kenna, sabe? Foi um acidente causado pela Kenna. Então ela se sente muito culpada, a família culpa muito ela. E aqui a gente vai acompanhar o processo dela voltando pra vida dessa menina, tentando voltar, né? Porque culpam ela totalmente por conta do acidente, ninguém quer ver ela por perto, ninguém gosta dela. Então a gente vai acompanhar isso, ela voltando pra vida da filha dela, voltando pra vida da família do namorado dela, que são pessoas que realmente não gostam, não suportam ela. Então assim, é um pouco triste, sabe? Vai ter um romance, vai ter ali uma loucurinha, mas é muito bom, é muito bom mesmo. E é um livro que vale muito a pena, sabe? Em 7º lugar tem um que foi a minha maior decepção, infelizmente. É Assim Que Começa. Eu sou a maior cadelinha de É Assim Que Acaba. Todo mundo sabe que eu sou viciada, apaixonada pelo Atlas. Ele é o meu maior crush literário. Eu amo essa história. Então eu fui com tanta expectativa em É Assim Que Começa. Gente, tanta expectativa. Tipo assim, eu falava tanto sobre esse livro. Eu fiz inúmeras pessoas lerem É Assim Que Acaba. Eu falei de É Assim Que Começa pra várias pessoas, inclusive esse livro que eu ganhei de presente. Meu amigo maravilhoso, um beijo, saudade. Mas assim, gente, eu falava tanto desse livro, então eu tinha expectativas muito altas, realmente muito altas. E a Colleen não conseguiu suprir. Eu acho que esse livro que ela fez com preguiça, porque ela só escreveu coisas que as pessoas queriam ler, sabe? Eu acho que não foi um livro que ela sentou e falou, não,
eu vou escrever uma continuação pra Lily e pro Atlas. Não, ela só colocava, ai, nossa, vi isso aqui no Twitter, a galera que lê isso aqui, jogava. Parece que foi isso, sabe? A Lily e o Atlas, eles vão ter a continuação deles, saber um pouco mais sobre a história do Atlas e o que aconteceu quando ele era adolescente, como que tá a vida dele hoje, como tá a vida da Lily. Então, assim, é muito bom pra quem é fã, mas eu tinha expectativas muito diferentes pra esse livro. É um livro bom, só que, como eu disse, não supriu todas as minhas expectativas, o que é horrível você criar expectativas pra um livro, porque não tem nem como você imaginar o que a autora vai colocar ali, sabe? Uma coisa que é total criação de outra pessoa, então não dá pra você criar expectativas, esse foi o erro. Mas realmente me decepcionou um pouco. Em sexto lugar, temos Em Busca de Cinderela, que é um spin-off. É um livro super curtinho, acho que ele tem 200 páginas, mas passa assim, ó, gente, muito, muito rápido. Ele é um spin-off de Um Caso Perdido, da série Hopeless, que é um caso perdido sem esperança, mas todas essas imperfeições. Então, você precisa ler os 3 livros, ou como eu falei, ler só o segundo da série Hopeless, e ler todas essas imperfeições pra poder ler Em Busca de Cinderela, Em Busca da Perfeição, que é esse spin-off. A gente vai acompanhar aqui a história dos 2 melhores amigos do Holder e da Sky, que são da série Hopeless, e vai saber um pouquinho mais da história do Graham e da Queen, que são os casais de todas essas imperfeições. Vai saber o que acontece depois do fim de todas essas imperfeições na vida deles, o que é muito bom, porque eu gosto muito do casal, eu gosto muito do livro. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa, sabe? Eu não tinha expectativas, como eu já tinha lido o primeiro e o segundo livro da série Hopeless, eu tava com 0 expectativas, achando que seria muito ruim, que eu não ia gostar. Então, assim, foi ótimo, porque eu gostei, sabe? E acho que vale a pena, como eu falei. Na verdade, se tu quiser ler só esse livro, não tem problema, sabe? Só que vai acabar tendo spoiler dos outros. Mas também daria pra tu ler só esse, se tu quisesse. Em quinto lugar, temos Todas as Suas Imperfeições. Acabei de falar do Graham e da Queen. E, gente, esse livro aqui, ele é muito polêmico. Tipo assim, muito, muito, muito polêmico. Você tem que ter muita paciência pra ler, muita paciência, porque a Queen, ela é a personagem mais insuportável que eu já li na minha vida. E o livro começa o seguinte, a Queen, ela tá noiva e ela tava viajando, ela chega de viagem um pouquinho mais cedo e vai fazer uma surpresa pro marido dela, pro noivo dela, né, futuro marido. E ela vai até o apartamento dela. Quando ela chega lá, tem um cara. E ela fica, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, ele tá andando de um lado pro outro ali no corredor, na frente do apartamento do noivo dela. E ela descobre que a namorada dele está dentro do apartamento com o noivo dela. Ou seja, ela estava sendo traída. E ela e esse cara ficam juntos ali, esperando os dois saírem e tal, pedem comida, tudo bem. Depois eles começam a conversar, viram amigos e tal, e acabam se tornando um casal. Só que tem um problema, o maior sonho da vida da Queen é ser mãe. E ela não consegue. Então ela tem uns problemas, assim, sabe? Ela é meio depressiva, ela tem um pouco de ansiedade. Toda vez que está perto da menstruação dela descer, ela fica super ansiosa, ela faz teste, ela fica torcendo pra menstruação dela não descer. Então ela acaba criando um problema no relacionamento dela por conta disso, sabe? Eles não conversam. Ela não fala pra ele o que tá passando na cabeça dela, eles realmente não conversam. E isso acaba estragando o relacionamento deles. Mas, gente, eu gosto muito desse livro. Tipo assim, muito, muito, muito. Da primeira vez que eu li, eu gostei muito mais. Acho que ele ficava, assim, em segundo lugar dos melhores livros da Colin pra mim, sabe? Aí depois eu reli no meu grupo de leitura coletiva da Colin, que inclusive agora vai ter um grupo de leitura da Taylor. Pra quem quiser entrar, me segue lá no meu Instagram que eu mando o link. Como eu falei, a Queen, ela é a personagem mais insuportável, mas eu simpatizo com ela porque também é meu sonho ser mãe. E eu não sei o que eu faria, sabe, se eu estivesse no lugar dela. O Graham, eu vou falar que ele também errou, né, gente? Porque não dá pra passar pano pro Graham. Mas assim, ele sofreu muito na mão da Queen também, então, sei lá. Gosto muito do casal. O final, eu esperava um final totalmente diferente. Que, graças a Deus, Em Busca de Cinderela me deu o final que eu queria. Porque o final do livro mesmo não vale a pena. Mas o final do spin-off vale totalmente. Vale muito, muito, muito a pena você ler o spin-off também. Em quarto lugar tem Confesse, Fotinha tá aqui do lado. E esse é o livro mais leve, tranquilo, suave da Colleen Hoover. Gente, é o livro mais de boa. A personagem principal, que é a Austin, acho que é Austin é o nome dela, ela vai começar a trabalhar pro Owen, que ele é um pintor, ele é artista, e o trabalho dele, gente, eu acho muito legal, que ele faz arte baseada nas confissões de outras pessoas. Na porta do estúdio dele, do estúdio não, do ateliê dele, ele deixa uma caixinha ali, as pessoas escrevem qualquer coisa de forma anônima, e ele vai pintar baseado naquelas confissões. Eu acho incrível, gente, eu acho muito, muito, muito legal. Se eu fosse artista, eu faria alguma coisa desse tipo, sabe, porque eu realmente gostei muito da ideia. E o que acontece, gente? O Owen, ele tem um passado, e a Austin também tem um passado. Só que eles não se conheciam antes, eles estão se conhecendo agora, eles são pessoas totalmente diferentes. E eles começam ali um relacionamento. Só que tem muita gente que acaba impedindo esse relacionamento de acontecer por conta do passado da Austin
Eu acho que é Austin o nome dela, gente, se não for, me perdoe, mas eu acho que é Austin. E aí muita gente acaba atrapalhando esse relacionamento por conta do passado dela e por conta do passado do Owen também, sabe? Então é meio complicado, mas ele é um livro mais leve, mais tranquilo da Colleen Hoover, assim, é um livro que você passa, assim, a tarde inteira lendo e você não vai ter mil surtos de ansiedade, tristeza e vontade de chorar, porque é um livro bem tranquilo. Em terceiro lugar, temos O Lado Feio do Amor. Quando vocês descobrirem o significado dessa capa aqui, vocês me contem o que vocês acharam, porque eu chorei muito, tá? Eu chorei bastante até. E, gente, é um livro muito bom. A gente vai ter aqui a Tate e o Miles. Eles são adultos e eles se conhecem porque o Miles é melhor amigo do irmão da Tate. E aí eles começam a conversar, começam a sair, só que ele deixa claro desde o começo que ele não quer relacionamento, porque ele foi muito traumatizado no último relacionamento dele, que foi 6 anos atrás. Então, assim, ele era um adolescente, sabe? Mas ele nunca mais se envolveu com ninguém. E ele deixa isso muito claro, olha, não quero me envolver, a gente tá só ficando, tá? Só amigos com benefícios. E a Tate aceita. Isso que eu acho horrível, porque, tipo assim, ele fala isso desde o começo. Desde antes de qualquer coisa, e ela aceita, mas a galera insiste em meter hate nele, porque ele não quer ter um relacionamento com a menina e a menina fica se humilhando. Gente, pelo amor de Deus, mete hate nela, porque ela é doida, ela é maluca, o cara falou que não queria. Aqui nesse livro a gente vai focar muito no Miles, o que eu acho bem diferente, porque de todos os livros da Colleen é sempre a mocinha, 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 focando muito na mulher. E aí o que eu achei diferente é que a gente vai focar um pouco na história do Miles, que é uma história muito triste. O relacionamento anterior dele realmente era muito, muito difícil. E, gente, assim, vou falar, né? Eu não posso falar muito porque isso vai ser spoiler, mas o significado da capa é, assim, devastador, de verdade, devastador. Em segundo lugar, Até o Verão Terminar, que eu não tinha nenhuma expectativa, eu nunca tinha nem visto gente falando sobre, eu comprei assim que lançou. E, gente, ele é incrível, incrível. A Bea, que é a personagem principal, ela tem uma mãe horrível que é viciada em drogas, e a mãe dela acaba falecendo. Ela decide passar um tempo na casa do pai dela, ela vai conhecer a enteada do pai dela, os amigos dessa menina, e ela vai viver uma vida totalmente diferente da vida que ela tinha. Ninguém vai saber da vida horrível que ela tinha na casa dela antes da mãe dela falecer. E ela conhece um cara, que é um cara rico, ele tem várias casas pela praia, esqueci de falar, né, que ela vai passar um tempo na casa de praia do pai dela. Então ele tem várias casas na praia, ele é incrível, ele é um amor com ela. E, gente, gente, o tombo, né, o tombo que vem depois. Mas, assim, é um livro, também é um livro leve, é um livro que vai te deixar tranquila, sabe? Porque o casal é muito fofo, todo mundo ali é muito fofo, é uma vibe mais adolescente, assim, então é uma coisa mais tranquila, mais divertida. E é um livro que te faz refletir, sabe? Tem uma cena que eu acho muito fofa, e aí ela joga vôlei, e aí ela comenta com ele, assim, do nada, que ninguém nunca torceu por ela enquanto ela tava jogando vôlei. E tudo bem, passa um tempo, ela joga vôlei na praia, ela vai jogar vôlei na praia com os caras que ela conheceu. Ele passa, entra em casa, sai com uma cadeira, sobe na cadeira e começa a torcer por ela. Tipo, começa a ser a torcida dela, sabe? Como se fosse uma arquibancada. Nossa, gente, eu achei muito fofo, muito, 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 muito fofo. Esse livro aqui, por mais que ele seja leve, assim como Confesse, ele tem assuntos muito importantes a ser tratados, né? O mocinho aqui da história é o Samson. E eu nem sei falar o nome dele, eu acho que é Samson, também não me lembro muito bem. Mas enfim, o Samson, ele, como eu falei, ele é rico, ele tem muitas propriedades, só que ele engana, sabe? A aparência, as coisas que ele mostra, a aparência que ele passa, não é quem ele é de verdade. Então a gente vai conhecer um pouco dele, vai conhecer um pouco da Bea, dela se soltando um pouquinho agora na casa do pai dela, que ela não tinha contato nenhum com ele há um tempo já, mas que ele ama muito ela, ele tem um carinho muito grande por ela, então a gente vai acompanhar a vida, essa nova vida aí na casa de pai. Por último, em primeiro lugar, o Maioral, é assim que começa, que já tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre ele. Gente, peraí, né? É o melhor de todos. É assim que começa, vai contar a história da Lily. A mãe dela sofre violência doméstica, o pai dela bate nela, abusa dela, e a Lily vê tudo. Ele nunca fez nada com a Lily, mas a Lily vê tudo, e ela cresce falando que não, que ela nunca vai passar por isso, que ela nunca vai deixar acontecer isso com ela como a mãe dela permitiu, que caso aconteça ela vai se livrar e tal. E ela conhece um cara que é um cara incrível, um cara perfeito, maravilhoso, e aí tudo se repete. Tudo acontece com ela e ela fica falando, não, mas ele me ama, meu pai não amava minha mãe. Lógico que não, ele só fez uma vez, ele não vai fazer de novo, foi um acidente, ele tá arrependido, não vai acontecer de novo. E acontece, e vai acontecendo. E eu acho esse livro muito importante, eu acho que
todo mundo devia ler esse livro, porque eu criticava muito, sabe? Quando eu via alguma coisa dessa acontecendo, eu ficava pensando, cara, é só ela sair desse relacionamento. E não é só isso, não é só sair do relacionamento, sabe? Aqui a gente vai ver a Lily tentando exatamente isso, tentando sair do relacionamento. Só que ela era muito apaixonada por ele. E essas coisas ruins que acontecem são, assim, episódios raros, sabe? Então ela sempre coloca na balança os momentos bons que eles viveram, a pessoa boa que ele é na maior parte do tempo. Então, assim, é muito triste, é muito, muito, muito triste mesmo. Só que é um livro muito importante, é um livro que impacta bastante, sabe? E também vai ter outra coisa, como eu falei, né, que os maiorais surgiram aqui, que é o Atlas e a Lily. Vai ter uma outra parte da história da Lily, que é na época que ela era adolescente, que ela vai conhecer o Atlas, que é o primeiro namoradinho da Lily. Ele é muito importante pra ela, ela tem um carinho muito grande por ele. A gente vai acompanhar esse romance de adolescência, ele vai reaparecer na vida dela. Então, assim, gente, é um livro que tu tem que ir com a mente muito aberta, sabe? Muito, muito aberta mesmo. Eu não conheço ninguém que não tenha gostado desse livro, mas mesmo assim é um livro que tu tem que ir sem muitas expectativas pra não se decepcionar, porque é um livro pesado, é um livro que ele vai abordar temas muito fortes, mas é um livro que vale muito a pena. Vai sair o filme esse ano, eu acho que é esse ano, né, que vai sair o filme, ou estão gravando esse ano, não sei. Só sei que eu quero muito assistir, porque realmente é o meu livro favorito da Colleen, então minhas expectativas... Eu tento não criar expectativas, né, mas não tem como, então eu tô muito ansiosa. E, gente, vale muito, muito a leitura, de verdade mesmo, assim. Não é porque é meu favorito, não, sabe? Mas vale muito a leitura pra tu entrar nesse universo aqui e enxergar de um outro ponto de vista essa visão de relacionamento abusivo e dependência emocional, sabe? Vale muito a pena. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito. Me segue lá no meu Instagram, que é meu Instagram literário. Eu vou deixar o arroba aqui na tela. E meu Instagram pessoal também, que eu tô começando a postar algumas coisas nele. Vou deixar aqui na tela também. Eu tenho um outro canal, não se esqueçam disso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!